Agora vamos usar uma coisa mais ampla, a curva de oferta em um mercado competitivo. Então vamos ver aí o que é essa questão, o que é essa, como se comporta a curva de oferta dentro dos chamados mercados competitivos. Agora que já examinamos a decisão de oferta de uma só empresa, podemos analisar a curva de oferta de um mercado. O mercado, portanto, seria o somatório dessas várias empresas. Então, a gente estava analisando individualmente o comportamento de uma firma. Agora é fundamental entender a curva de oferta do mercado, que é o somatório das ofertas de todas as empresas que compõem este mercado. Há dois casos a considerar. Primeiro, examinaremos o mercado com um número fixo de empresas. Depois, examinaremos um mercado em que o número de empresas pode mudar à medida que empresas antigas saiam do mercado e novas entrem nele. Os dois casos são importantes porque cada um se aplica a um horizonte de tempo específico. Em intervalos curtos, muitas vezes, é difícil para as empresas entrarem e sair do mercado, de modo que a hipótese de um número fixo de empresas é mais apropriada, portanto, para uma reflexão de curto prazo. Mas no decorrer de períodos mais longos, ou seja, no longo prazo, o número de empresas pode se ajustar às mudanças nas condições de mercado. Então, é importante esse conceito de curto e de longo prazo na economia. Então, veja, o curto prazo, oferta do mercado com um número fixo de empresas. Então, veja, considere inicialmente um mercado com 1000 empresas idênticas. A qualquer preço dado, cada empresa fornece uma quantidade de produto para o qual o custo marginal é igual ao preço, como mostra o painel A da figura 6. Ou seja, enquanto o preço estiver acima do custo variável médio, aquilo que a gente já viu, a curva de custo marginal de cada empresa será a sua curva de oferta. A quantidade de produto ofertada no mercado é igual à soma das quantidades que cada uma das 1000 empresas individuais oferta. Então, aquilo que eu falei anteriormente. Então, a quantidade de produto ofertada no mercado nada mais é do que a soma das quantidades que cada uma das 1000 empresas individuais oferta. Assim, para derivarmos a curva de oferta do mercado, somamos a quantidade que cada empresa do mercado oferta. Como mostra o painel B da figura 6, como as empresas são idênticas, a quantidade ofertada no mercado é 1000 vezes maior do que a quantidade que cada empresa oferta. Então, daqui a pouco a gente chega no painel para dar essa observada. Então, o painel ele já está aqui com a questão de curto e de longo prazo. Sinal, a gente já pode até adiantar aqui. Então, veja, oferta de mercado no curto prazo. Então, no curto prazo, quando o número de empresas do mercado é fixo, a curva de oferta de mercado, vou mostrar no painel B, então aqui a oferta de uma empresa e a oferta do mercado. Então, aqui está a oferta de todas as empresas somadas. Então, reflete as curvas de custo marginal das empresas individuais mostradas no painel. Então, uma empresa tem essa curva, né? Mais uma vez, a curva de custo marginal, que neste caso torna-se a própria curva de oferta da firma, e você tem aqui a curva de oferta do mercado, que neste caso também nada mais é do que o somatório das várias curvas de oferta ou das várias curvas de custo marginal das 1000 empresas neste caso. Então, aqui no mercado com 1000 empresas, a quantidade de produto ofertado ao mercado é 1000 vezes a quantidade que cada empresa oferta. Então, neste primeiro momento, é bem simples a compreensão dessa curva. Então, você pega a oferta de uma empresa, ou a oferta das 1000 empresas. Essa oferta das 1000 empresas resultará, portanto, na oferta de mercado. Então, uma firma, mas um mercado é composto por várias firmas. E nesse caso, como é uma reflexão de curto prazo, veja como é simples, está se levando em conta de que você não tem nem empresas saindo, nem empresas entrando nesse mercado, você tem uma curva de oferta muito simples considerada no curto prazo. Agora vamos ver o longo prazo.
oferta do mercado com entrada e saída de empresas. Então, vejamos agora o que acontece se as empresas são capazes de entrar no mercado ou sair dele. Suponhamos que todas tenham acesso à mesma tecnologia de produção do bem e aos mesmos mercados para comprar os insumos de produção. Sim, todas as empresas existentes e em potencial têm as mesmas curvas de custo. Então, aqui quer dizer que qualquer empresa pode nascer nesse mercado a qualquer momento. Em um mercado como esse, as decisões de entrada e saída dependem dos incentivos que há para os proprietários das empresas existentes e para os empreendedores que podem fundar novas empresas. Portanto, veja, se as empresas já existentes no mercado forem lucrativas, haverá um incentivo para que novas empresas entrem no mercado. Então, se alguém de fora observa as empresas de um determinado mercado sendo lucrativas, você tem um estímulo a que novas empresas entrem no mercado. Essa entrada expandirá o número de empresas, aumentará a quantidade ofertada do bem e reduzirá os preços e os lucros. Inversamente, se as empresas do mercado estiverem tendo prejuízos, algumas das existentes sairão do mercado. Então, aqui é a mesma coisa. Então, se as empresas que estão no mercado estão tendo lucro, vão atrair novas empresas. Mas se o mercado começa a operar em prejuízo, muitas empresas vão decidir sair do mercado. Então, sua saída reduzirá o número de empresas, diminuirá a quantidade ofertada do produto e aumentará os preços e os lucros. Então, o que o Menkil colocou aqui nesse parágrafo, basicamente é o seguinte: se você tem um mercado em que o lucro está acontecendo para todas as empresas, você leva ao estímulo que novas empresas venham ao mercado. Quando novas empresas vêm ao mercado, mais produto é ofertado, consequentemente os preços diminuem e os lucros diminuem. Quando os preços diminuem e os lucros diminuem, consequentemente empresas saem do mercado. Quando empresas saem do mercado, diminui a quantidade de produto ofertado e aí, mais uma vez, aumenta os preços e os lucros voltam de novo. Então, esse movimento de muita entrada, muita saída, muita entrada, muita saída, vai acontecer de maneira muito natural no longo prazo, revelando, portanto, que neste mercado as empresas elas estão sujeitas, por exemplo, ao que a gente já sabe, como elas são tomadores de preços, elas estão sujeitas às flutuações de preços que podem acontecer nesse mercado. Então veja, ao fim desse processo de entrada e saída, as empresas que ficarem no mercado deverão ter lucro econômico igual a zero. Por quê? Porque ora você tem muito lucro, ora você tem prejuízo. Então veja, ao final desse processo de entrada e saída, as empresas que ficarem no mercado deverão ter lucro econômico igual a zero. Lembre-se de que o lucro das empresas pode ser expresso como, portanto, a fórmula de lucro ela é igual a preço menos custo total médio vezes a quantidade. Então veja, essa equação ela mostra que uma empresa em atividade terá lucro zero se e somente se o preço do bem for igual ao custo total médio da produção do bem em questão. Então, mais uma vez, o ideal é que o preço seja maior que o custo total médio. Se o preço for igual ao custo total médio, o lucro dessa empresa será igual a zero, porque o preço paga o custo total da mercadoria. Se o preço for inferior ao custo total médio, o lucro será positivo, encorajando a entrada de novas empresas. Se o preço for inferior ao custo total médio, o lucro será negativo, o que encorajará a saída de algumas empresas. Então, o processo de entrada e saída só termina quando o preço e o custo total médio se igualam. Então, aqui o Menkil traz uma coisa importante. Então, esse movimento de entrada e de saída, ele só cessa se o preço for igual ao custo total médio. Então, preço igual ao custo total médio, você não tem nem estímulo a novas empresas entrarem e nem estímulo para que empresas saiam porque estão tendo prejuízo. Aqui você está tendo, digamos, um cenário de algum grau de estabilidade. Essa análise traz uma implicação surpreendente. Como vimos anteriormente, as empresas competitivas produzem de tal modo que o preço seja igual ao custo
marginal. Então veja, as empresas competitivas produzem de tal modo que o preço seja igual ao custo marginal. E acabamos de ver que a livre entrada e saída dos mercados força o preço a se igualar ao custo total médio. Mas se o preço é igual ao custo marginal e ao custo total médio, essas duas medidas de custo devem ser iguais entre si. Então veja, o custo marginal e o custo total médio somente são iguais, contudo, quando a empresa opera ao custo total médio mínimo. Como vimos no capítulo anterior, que é o capítulo 13 sobre custo de produção, o nível de produção com menor custo total médio é chamado escala eficiente. Então, o nível de produção com menor custo total médio é chamado de escala eficiente. Assim, o equilíbrio de longo prazo de um mercado competitivo com livre entrada e saída deve ter suas empresas operando na escala eficiente. Ok? O painel A da figura 7 mostra uma empresa que se encontra nesse equilíbrio de longo prazo. Nessa figura, o preço P é igual ao custo marginal, de modo que a empresa está maximizando o lucro. Então, preço igual a custo marginal, de modo que a empresa, portanto, ela está maximizando o seu lucro. O preço também é igual ao custo total médio, de modo que o lucro aqui neste caso é zero. Portanto, nessa situação, não há incentivos para que novas empresas entrem, nem para as que estão no mercado saiam dele. Ok? Então, isso aí é importante. Com base nessa análise do comportamento das empresas, podemos determinar a curva de oferta de longo prazo do mercado. Em um mercado com livre entrada e saída, só há um preço consistente, daqui a pouco a gente volta na figura 7, com o lucro zero, o custo total médio mínimo. Então, o único ponto em que você terá o lucro zero é o chamado custo total médio mínimo, como a gente viu, que é a chamada escala eficiente. Como resultado, a curva de oferta de mercado no longo prazo precisa ser horizontal a esse preço, como ilustrada pela curva de oferta perfeitamente elástica no painel B da figura 7. Qualquer preço acima desse nível geraria lucro, levando a uma entrada de empresas no mercado no aumento da quantidade total ofertada. Qualquer preço abaixo desse nível geraria prejuízos, levando a uma saída de empresas do mercado e uma redução da quantidade total ofertada. O número de empresas acaba por se ajustar de tal maneira que o preço seja igual ao custo total médio mínimo e haja empresas o suficiente para satisfazer toda a demanda a esse preço. Vamos agora aqui à figura número 7. Então veja. Oferta de mercado no longo prazo. Então, no longo prazo, as empresas entrarão no mercado ou sairão delas até o lucro chegar a zero. Aqui que será representado por esse ponto. Então, o lucro ele vai chegar a zero quando o preço for igual ao custo total médio mínimo. Então, assim no longo prazo, o preço é igual ao custo total médio mínimo, como mostra o painel A. Então, condição de lucro zero para a empresa. Então, veja aqui, ó, essa interseção entre custo marginal, que é a curva de oferta, e o custo total médio, você aqui combinando, você tem, portanto, o custo lá, é a chamada escala eficiente. O número de empresas se ajusta para garantir que toda a demanda seja satisfeita a esse preço. A curva de oferta no mercado de longo prazo é horizontal a esse preço, como mostra a figura. E aí a oferta ela vai ser horizontal justamente pelo fato de que você só vai ter movimentos na quantidade ofertada, ou seja, oferta aumenta. Quando é que a curva de oferta ela aumenta? Ela aumenta quando o preço é maior que o custo total médio. Aí você tem novas entradas de firmas. Mas aí com a oferta maior, o preço cai e o lucro cai. Consequentemente, você tem empresas que vão se retirar da atividade produtiva. E aí você tem uma queda na oferta de produto. Então, esse movimento de sobe e desce da curva de oferta, ele não vai acontecer no longo prazo, porque, consequentemente, há uma tendência para que no longo prazo você tenha um preço igual
ao custo total médio mínimo, fazendo com que não haja nem estímulo para novas empresas entrarem na atividade produtiva, nenhum estímulo para que empresas saiam da atividade produtiva. Mais uma vez, se você está com alguma dificuldade de compreensão, volte o vídeo, assista quantas vezes for necessário, porque quando você tem fórmulas, quando você tem gráficos e quando você tem questões conceituais, leva algum tempo para você capturar a ideia e você compreender de maneira bem clara. Então, faça suas anotações, acompanhe a videoaula e se você tiver alguma dúvida adicional, você pode colocar aqui nos comentários e, consequentemente, nós podemos esclarecer algumas dessas dúvidas. Okay? Agora veja, por que as empresas competitivas se mantêm em atividade quando tem lucro zero? Então, por que as empresas competitivas se mantêm em atividade quando tem lucro zero? Uma pergunta. Vamos ver o que o Menkyo responde em relação a essa questão. À primeira vista, pode parecer estranho que empresas competitivas tenham lucro zero no longo prazo. Afinal de contas, as pessoas abrem empresas para ter lucro. Se a entrada de empresas no mercado acaba por reduzir o lucro a zero, pode parecer que não há muito sentido em se dedicar à atividade produtiva. Para entender melhor a condição de lucro zero, lembre-se de que o lucro é igual à receita total. Lembre-se de que lucro é igual a receita total menos o custo total e que esse custo inclui todos os custos de oportunidade da empresa. Mais especificamente, inclui o custo de oportunidade do tempo e do dinheiro que o proprietário dedica à empresa. No equilíbrio de lucro zero, a receita da empresa precisa compensar os proprietários pelos custos de oportunidade. Vamos considerar um exemplo. Suponhamos que um fazendeiro tenha precisado investir $1 milhão para iniciar sua fazenda e que esse dinheiro pudesse, alternativamente, ter sido depositado em um banco e render 50 mil por ano em juros. Além disso, para dar início a seu negócio, ele teve de abrir mão de outro emprego que lhe renderia 30 mil por ano. Então, o custo de oportunidade do fazendeiro inclui tanto os juros que poderia ter ganho, quanto o salário a que renunciou, um total de 80 mil dólares. Ainda que o lucro seja reduzido a zero, sua receita como fazendeiro o compensará por esses custos de oportunidade. Lembre-se de que os contadores e os economistas medem custos de maneiras diferentes. Se quiser ver essa diferença, assista novamente a videoaula relativa ao capítulo 13. Como vimos no capítulo anterior, os contadores acompanham os custos explícitos, mas geralmente deixam de lado os chamados custos implícitos, ou seja, medem os custos que exigem da empresa saída de dinheiro, ou seja, medem os custos que exigem da empresa saída de dinheiro, mas deixam de incluir os custos de oportunidade da produção que não envolvem desembolso de dinheiro. Com isso, no equilíbrio de lucro zero, o lucro econômico é zero, mas o contábil ele é positivo. O contador do nosso fazendeiro, por exemplo, concluiria que ele teve lucro contábil de 80 mil, que é bastante para mantê-lo no negócio. Então, quando a gente vê a perspectiva do lucro, mais uma vez do economista, leva em conta esse custo de oportunidade e que o contador só mede a saída do dinheiro. Mede como a diferença exige a saída de dinheiro. Não vai, portanto, fazer uma análise desses custos implícitos, esses custos conceituais que estão envolvidos, portanto, nessa reflexão. A mudança na demanda no curto e no longo prazo. Agora que já entendemos melhor como as empresas decidem sobre a oferta, podemos estudar como o mercado responde a mudanças na demanda. Como as empresas podem entrar no mercado e sair dele no longo prazo, mas não no curto prazo, a resposta do mercado a uma mudança da demanda depende do horizonte de tempo que se considera.
Para vermos por que isso ocorre, vamos acompanhar os efeitos de um deslocamento da demanda. Então agora, como a gente já viu em outras partes do livro do Menkil, em outras videoaulas, o mercado ele é composto por uma curva de oferta e uma curva de demanda. Então, a gente já viu aqui nos parágrafos anteriores o comportamento da curva de demanda, da curva de oferta do mercado, de um mercado competitivo. Agora vamos ver como são esses movimentos, o que podem ocorrer com esse mercado quando ocorrem movimentos do lado da demanda, portanto a outra curva que fecha aí para compreendermos o movimento e o equilíbrio do mercado. Então, suponhamos que o mercado de leite comece em equilíbrio de longo prazo. As empresas têm lucro zero, de modo que o preço é igual ao custo total médio mínimo. O painel A da figura 8 mostra essa situação. Então, veja, o equilíbrio de longo prazo é o ponto A. A quantidade vendida no mercado é o ponto Q1, e o preço é P. Suponhamos agora que os cientistas descubram que o leite tem efeitos miraculosos sobre a saúde. Como resultado, a curva de demanda por leite desloca-se para fora, de D1 para D2, como no painel B. O equilíbrio de curto prazo passa a ser do ponto A para o ponto B. Como resultado, a quantidade aumenta de Q1 para Q2 e o preço sobe de P1 para P2. Todas as empresas existentes vão responder ao preço mais elevado, aumentando a quantidade produzida, a tradicional lei da oferta. Como a curva de oferta de cada empresa reflete a sua curva de custo marginal, o quanto cada uma delas aumentará a produção, será determinado pela curva de custo marginal. Então, mais uma vez, como a curva de oferta de cada empresa vai refletir a sua curva de custo marginal, o quanto cada uma delas aumentará a produção vai ser determinado, portanto, pela curva de custo marginal, que é o que a gente já viu também anteriormente. Então, no novo equilíbrio de curto prazo, o preço do leite ele aumenta, é maior do que o custo total médio, de modo que as empresas têm lucro positivo. Nesse caso, mais empresas vão produzir. Ao longo do tempo, o lucro gerado nesse mercado encoraja a entrada de novas empresas. Por exemplo, alguns fazendeiros podem desistir de produzir outras coisas e passar a produzir leite. À medida que o número, e daqui a pouco a gente volta para o gráfico, à medida que o número de empresas aumenta, a curva de oferta de curto prazo desloca-se para a direita de oferta 1 para oferta 2, como no painel C. E esse deslocamento faz com que o preço de leite caia. Por fim, o preço volta para o custo total médio mínimo. Os lucros passam a ser zero e as empresas param de entrar no mercado. Assim, o mercado atinge um novo equilíbrio de longo prazo no ponto C. O preço do leite voltou a ser P1, mas a quantidade produzida se elevou para Q2. Cada empresa está novamente operando na escala eficiente, mas como há mais empresas no setor, a quantidade de leite produzida e vendida é maior. Então, vamos agora aqui entender esses 6 gráficos. Então, veja. Aumento da demanda no curto e no longo prazo. Então, veja. O mercado parte do equilíbrio de longo prazo mostrado no painel A, no ponto A do painel A. Então, aqui é a condição inicial. Então, nós temos aqui, ó, o equilíbrio de longo prazo no mercado começa nesse ponto aqui. Então, o gráfico está um pouco distorcido, mas dá para entender. Então, o equilíbrio começa aqui. Então, oferta de curto prazo, a demanda do mercado, quantos consumidores oferta, a oferta de longo prazo, está tudo certinho, você está aqui na posição do P1. Então, nesse equilíbrio, cada empresa tem lucro zero e o preço é igual ao custo total médio mínimo. Então, aí quando você vem aqui para a curva da empresa, você vai ver, portanto, que o preço está tangenciando lá a curva de custo total médio, está também tangenciando a curva de custo marginal. Então, você tem aqui o ponto de produção ideal nessa determinada quantidade e você também tem aí o chamado lucro zero, porque preço aqui é igual ao custo total médio mínimo. O painel B mostra o que acontece no curto prazo quando a demanda sobe de D1 para D2. Aí, quando a gente tem aqui uma resposta no curto prazo. Então,
você tinha essa curva de demanda, aí como o próprio exemplo fala, saiu um super estudo que fala os benefícios do leite na saúde dos indivíduos. Então o que as pessoas fazem? Elas passam a consumir mais leite. Só que esse comportamento aqui ele vai refletir comportamento de curto prazo. Então é a resposta de curto prazo das firmas que já estão no mercado. Então veja, vamos voltar aqui ao texto. Então o equilíbrio agora passa do ponto A para o ponto B, o preço aumenta de P1 para P2 e a quantidade vendida no mercado aumenta de Q1 para Q2. Então os benefícios do leite foram declarados, então o equilíbrio passa, portanto, a CB, que é mais uma vez a interseção entre a curva de demanda e a curva de oferta, o preço sobe para P2 e a quantidade produzida sobe para Q2. E aí, veja, porém, um aumento na demanda eleva o preço. Então, como você tem, no curto prazo, você não tem uma resposta de mais produção, a tendência é aumentar o preço. O que acontece dentro da empresa? O que acontece dentro da empresa é que aquele lucro que estava aqui tangenciando em P1, que era zero, né, o chamado lucro zero, você aumentou para P2, então veja, o preço agora ele está superior ao custo total marginal, é visivelmente aqui no gráfico, ele está superior, e portanto essa caixa aqui, esse quadrado aqui, ele vai refletir, portanto, um lucro positivo. Então, o preço aumentou, o preço está acima do custo total marginal, as firmas que estão aqui no mercado, elas não vão expandir a sua produção da noite para o dia, portanto, elas vão se sentir estimuladas a produzir mais a um preço maior e, consequentemente, você vai ter aí um deslocamento do ponto de oferta desse custo marginal, que é a curva de oferta, no caso das empresas competitivas, e consequentemente você tem uma situação em que você tem, mais uma vez aqui, um lucro positivo. Então veja, como agora o preço é maior que o custo total médio, as empresas têm lucro, o que passa agora a estimular novas empresas a entrarem no mercado. Então, dado que isso acontece no curto prazo, o que se visualiza no longo prazo é, ao perceber esse setor de leite ele está tendo um lucro positivo, várias empresas vão começar a entrar no mercado. Essa entrada de empresas desloca a curva de oferta de curto prazo para a direita, de oferta 1 para oferta 2, como mostra o painel C. Então, se a gente for agora aqui respostas no longo prazo, o que nós temos? Então, nós temos lá o ponto A, depois o ponto B no curto prazo. Mas agora a curva de oferta se desloca. Então, a demanda aumentou e agora, com novas empresas produzindo, você tem aqui uma nova curva de oferta. Então, a produção aumenta, mas agora nessa produção um pouco maior, o que vai acontecer é que os consumidores vão pagar um preço menor. Então, o que vai acontecer? O preço volta a P1. Então, quando os lucros encorajam novas empresas a entrar no mercado, a oferta aumenta e o preço cai. Então, as empresas veem que há lucro positivo, o que é que elas fazem? Elas se movimentam para passar a produzir esse determinado produto nesse mercado competitivo. Ao ter mais produto diante daquela demanda que já aumentou no curto prazo, mas veja que a curva de demanda aqui não se deslocou novamente, consequentemente, mais produção vai fazer com que o preço caia e a quantidade ele aumenta. E aí, consequentemente, você diminui e você restaura novamente o equilíbrio de longo prazo dentro da empresa, em que você tem um preço que vai ser igual ao custo total médio, fazendo aqui o tangenciamento com o custo marginal, com a curva de custo marginal, que neste caso, mais uma vez, é a curva de oferta da empresa. Então, você restaura o equilíbrio e você volta, portanto, no longo prazo, nessa situação, a ter o chamado lucro zero. Então, no novo equilíbrio de longo prazo, o ponto C, o preço voltou para P1, mas a quantidade vendida aumentou para Q3. Os lucros voltam, portanto, a ser zero e o preço volta a ser igual ao custo total médio mínimo, mas agora o mercado, claro, tem mais empresas, tem mais demanda e, consequentemente, pode permanecer neste nível. Então, veja, você tem o mesmo preço do momento inicial 1, então P1 era igual, quando você estava no ponto de Q1 o preço era P1,
E quando você está numa produção maior de Q3, o preço agora é P1, pelo simples fato de que agora você, para atender esta demanda, você tem mais empresas produzindo. Se você tivesse menos empresa, consequentemente o preço seria maior, como aconteceu no curto prazo. Então, no curto prazo, a quantidade aumenta, mas a quantidade de produtores não aumenta, então o preço ele aumenta. Mas quando você tem uma quantidade de produtores que agora atendem de maneira eficiente até mais do que era na primeira situação de Q2, mais produto no mercado, consequentemente, você pode ter uma variação de preço para baixo. E o mais importante é que neste último painel aqui, da parte C, resposta no longo prazo, você vê que as empresas restauram o lucro zero, e aí nesse momento, mais uma vez, o mercado fica equilibrado. Nem empresas vão entrar, nem empresas vão sair, portanto aqueles que entraram vão permanecer no mercado mesmo que eles operem agora com o chamado lucro zero. Por que a curva de oferta no longo prazo pode ter inclinação ascendente? Até aqui, vimos que a entrada e a saída podem fazer que a curva de oferta no longo prazo de mercado seja horizontal. Nossa análise mostra, em essência, que há um grande número de novas empresas com potencial para entrar no mercado, cada qual enfrentando os mesmos custos. Com isso, ao custo total médio mínimo, a curva de oferta do mercado ela é horizontal no longo prazo. Quando a demanda pelo bem aumenta, o resultado de longo prazo é um aumento no número de empresas de quantidade total ofertada sem nenhuma mudança do preço. Entretanto, há dois motivos pelos quais a curva de oferta de longo prazo de mercado pode ter inclinação ascendente. O primeiro é que alguns recursos usados na produção podem estar disponíveis somente em quantidades limitadas. Considere, por exemplo, o mercado de produtos agrícolas. Qualquer pessoa pode decidir comprar terras e dar início a uma fazenda, mas a quantidade de terra é limitada. À medida que mais pessoas se tornam agricultores, o preço das terras cultiváveis aumenta, o que eleva os custos para todos os agricultores no mercado. Assim, um aumento da demanda por produtos agrícolas não pode induzir um aumento na quantidade ofertada, sem induzir também um aumento nos custos dos fazendeiros, o que, por sua vez, significa um aumento de preços. Então, veja, aumenta a demanda, aumenta a oferta, mas tudo isso pode levar a uma pressão e um aumento nos custos de produção, o que significa, em última instância, também levar a um aumento no preço. O resultado, portanto, é uma curva de oferta de longo prazo de mercado com inclinação ascendente, mesmo que haja livre entrada no setor, ou seja, considerando, por exemplo, aí um dos 10 princípios da economia, que é o princípio de que os recursos eles são escassos. A segunda razão para a curva de oferta ter inclinação ascendente é que as empresas podem ter custos diferentes. Considere, por exemplo, o mercado de pintores de parede. Qualquer pessoa pode entrar no mercado de serviços de pintura, mas nem todas estão sujeitas aos mesmos custos. Os custos variam, em parte, porque algumas pessoas trabalham mais rápido do que outras, e, em parte, porque algumas têm alternativas melhores de uso do seu tempo, sabendo gerenciá-lo melhor do que outras. Para qualquer preço dado, as pessoas com menores custos têm maior probabilidade de entrar no mercado que aquelas com custos mais elevados. Então, consequentemente, se você tem uma estrutura de custo muito elevada, você fica comprometido para entrar em determinados mercados. Então, veja, para aumentar a quantidade ofertada de serviços de pinturas, as pessoas precisam ser encorajadas a entrar no mercado. E como estão sujeitas a custos maiores, o preço precisa subir para que a entrada no mercado seja lucrativa para elas. Assim, a curva de oferta de mercado de serviços de pintura tem inclinação ascendente mesmo que haja livre entrada no mercado. Então, nós estamos considerando aí questões adicionais para compreender que você pode ter aí várias observações a serem feitas do ponto de vista teórico do comportamento desses mercados. Então, você tem a situação de que os recursos eles são limitados e, portanto, a curva de oferta ela pode ser ascendente no longo prazo.
Aqui você tem que levar em consideração que, consequentemente, as pessoas têm custos diferentes e, consequentemente, elas se sentem mais motivadas ou menos motivadas a entrarem em determinados mercados. E, consequentemente, você tem essas questões que precisam ser consideradas, mesmo que estejamos em um mercado competitivo com livre entrada no mercado. Observe que, se as empresas estão sujeitas a custos diferentes, algumas delas têm lucros mesmo no longo prazo. Nesse caso, o preço do mercado, portanto, reflete o custo total médio da empresa marginal, a que sairia do mercado se o preço caísse. Essa empresa tem lucro zero, mas aquelas cujos custos são menores obtêm lucro positivo. A entrada de novas empresas no mercado não limita esse lucro, porque as entrantes em potencial têm custos mais elevados do que as empresas que estão no mercado, que já estão no mercado. E a gente precisa levar isso em conta, porque isso aqui, de fato, ainda que seja uma observação aqui no final do capítulo sobre empresas em mercados competitivos, a gente precisa considerar que isso aí é super relevante, porque, por exemplo, numa economia globalizada, não há como você desconsiderar que empresas, por exemplo, chinesas, indianas, enfim, ou de alguns países do leste asiático, elas têm custos completamente abaixo do que seria você fazer a mesma empresa com o mesmo produto, operando no mercado com o mesmo preço, do que se você tivesse essa produção no Canadá ou na Alemanha. Então, consequentemente, você precisa considerar essa diferença. Assim, por esses dois motivos, pode ser necessário maior preço para induzir um aumento na quantidade ofertada. Então, o que a prática vai mostrar é que nem sempre ter lucro zero ou ter um pouco de lucro positivo vai estimular a entrada de novas empresas, porque, consequentemente, essas novas empresas levam em consideração que elas podem ter custos diferentes, e esses custos podem, portanto, ou seja, o preço que pode transformar, ou seja, o preço que para algumas firmas pode ser, pode dar lucro zero, para outras pode dar lucro positivo e para outras pode dar lucro negativo. E, consequentemente, essa diferenciação das estruturas de custos, o que vai determinar, em parte, a garantia do lucro, vai fazer com que as empresas tenham movimentos diferentes e, portanto, pode ser necessário, em alguns casos, um maior preço para induzir um aumento na quantidade ofertada. Então, nesse caso, a curva de oferta de longo prazo de um mercado, pode ter inclinação ascendente e não ser horizontal, como a gente viu. Então, aquela curva horizontal, porque você não está considerando variações, entradas e saídas. Mas, levando em consideração essas variáveis adicionais que a gente colocou como escassez de recursos e custos de produção diferentes, consequentemente, você pode ter curvas de oferta com algum grau de inclinação. Ainda assim, a lição fundamental sobre entrada e saída de empresas no mercado permanece verdadeira. Como as empresas podem entrar e sair com mais facilidade no longo prazo que no curto prazo, a curva de oferta no longo prazo é tipicamente mais elástica que a curva de oferta no curto prazo. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que no curto prazo existe uma rigidez da estrutura de produção. Então, no curto prazo, você não consegue nem aumentar nem diminuir muito rapidamente a oferta de mercado. Mas no longo prazo, você tem mais sensibilidades a todos os movimentos e a todas as variáveis que podem influenciar a decisão de produção de uma determinada. Pois